Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação de estudos da nossa lição da Escola Sabatina. Essa semana já estamos na fase final já da lição, 12º tópico. E próximo sábado, próxima semana, será o 13º. Vamos concluir a lição desse trimestre que tratou do assunto da missiologia, da missão. Jesus ele é Salvador e nós, ao sermos salvos, ao sermos salvos por ele, também nos tornamos salvadores de outros. Devemos levar o Evangelho, devemos levar Cristo, devemos representar Cristo, viver, né, o cristianismo em nossas vidas, ou seja, as pessoas devem ver Cristo em nós. E a lição de hoje, ela de novo, ela trata sobre questões transculturais. Então nós falamos ali de Paulo lá em Atenas, nós citamos exemplos de Jesus, por exemplo, na lição passada, falando com a mulher fenícia, né, a mulher cananeia, e hoje nós vamos falar sobre Esther e Mordecai, que é uma história que acontece no Antigo Testamento. Tá? Muita gente acha que o Antigo Testamento tem nada a ver com a pregação do Evangelho. Está totalmente enganado. Olha só o texto de Isaías que a gente vai usar para o início dessa lição. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. Então, a ideia de pregação, de levar o evangelho aos gentios, já era um conceito que existia nos dias de Isaías. Então, Isaías ele aponta que a profecia como uma esperança, né, naquilo que está por vir, mas é isso porque o propósito já existia nos seus dias. Acontece que ele não foi alcançado. Israel deveria ser a nação que levaria o nome do Senhor aos outros povos. Então, os outros povos conheceriam o Deus de Israel por meio do próprio povo de Israel, da nação de Israel. Mas para quê? Conhecer para quê? Para se converter. Conhecer só por conhecer não adianta de nada. Então não era simplesmente para todos saberem que Israel era a nação, o povo escolhido de Deus. Não. Era para que os povos temessem o Deus de Israel e se convertessem ao Deus de Israel. O objetivo de Israel, de Deus ter escolhido um povo, para o povo que carregaria sua arca, era o plano de alcançar a humanidade toda. Então, não esqueçam nunca da promessa lá para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o propósito de Deus é alcançar e abençoar. E quando a gente fala de bênção, aqui é a bênção da salvação. É a bênção da salvação. Então, o objetivo dele é alcançar todos, para que todos sejam abençoados e salvos. Né? Então, a história de Esther e Mordecai é uma história bem curiosa, né, por vários motivos. Né? Primeiro, é a história de um povo, acontece com um povo que não quis voltar para Jerusalém. A gente sabe que o povo ficou ali em cativeiro durante 70 anos na Babilônia, depois vieram os persas, e com os persas o povo começou a retornar para Jerusalém. Então, aqui, na época da história de Esther, já haviam pessoas que puderam voltar para Jerusalém. Mas por algum motivo, em Suzã, aqui, que era a capital do Império Persa, haviam judeus, né, espalhados ali em volta daquela região que não voltaram. Né? Não sabemos o motivo. E o mais curioso ainda, né? Por exemplo, a gente vai ler a história de Mordecai. Mordecai era um oficial do rei da Pérsia. Quando o texto fala assim que ele ficava ali à porta, não é a porta ali como um mendicante, né? Parece que quando ele fala assim, estava à porta do rei, sentado, né? Sentado à porta do rei. Ele estava trabalhando ali, ele era um oficial. Tanto é que é cobrado dele depois o fato de ele não se ajoelhar quando, né, não se inclinar quando Amã, né, que era o segundo homem ali do Império Persa naquele momento, era cobrado dele porque ele não se ajoelhava. Uma outra coisa curiosa do livro de Esther, o livro de Esther não menciona o nome de Deus nenhuma vez. Né? Deus está subentendido. A história se passa com o povo de Deus, uma nação fiel a Deus, né? É dito que eles, por exemplo, por que ele não se prostra? Porque ele sabe que idolatria é pecado. E tem um detalhe a mais, né? Quando a Bíblia diz assim que a mãe era uma gagita, é porque ele era malequita.
e os amalequitas foi aquele povo que foi amaldiçoado por Deus. Então ele ia se inclinar até diante, em reverência, ainda que não adorasse, mas em reverência a um povo que havia sido amaldiçoado. Então ele não queria fazer, não podia fazer aquilo de forma alguma. Então quando a gente sabe dos detalhes do que aconteceu antes, a gente entende o que está acontecendo aqui. Por exemplo, quando é dito assim que o povo judeu é um povo que tem leis que contrariam, que são diferentes das leis da Pérsia, do povo da Pérsia, que leis são essas? São as leis lá do Levítico, as leis de Israel, as leis que aparecem no Deuteronômio, os 10 mandamentos. Então, isso tudo são as diferenças, isso tudo fala do conteúdo cultural ali do povo judeu e do Deus que os judeus adoravam, mesmo que não seja mencionado no livro de Esther. Então, é a história é um momento histórico de prova para o povo de Deus, né? Então, a história começa ali com Assuero, né, o rei da Pérsia, que é o Xerxes I. Esse Assuero aqui é o mesmo Xerxes, tá? Então, se você for lendo nos livros de história aí sobre o grande rei da Pérsia, Xerxes, é o Assuero aqui que aparece na história de Esther. Esther também não se chama Esther, o nome verdadeiro dela é Hadassa. Então, existe um motivo também para chamar Esther. A gente sempre fala que a tradução de Esther é estrela, não está errado, mas possivelmente não seja só isso. Ela tinha o nome de Esther para que de alguma forma ela estivesse associada à cultura persa. Então, ninguém sabe de onde veio esse nome, quem deu, mas possivelmente Esther seja uma forma hebraizada de Ishtar, que era uma das divindades dos persas. O próprio Mordecai, por exemplo, é uma variante de Mardoqueu, que também é uma outra divindade daqueles povos. Então, já havia ali entre o povo judeu e o persa um entrosamento cultural ali. Mas quando chegou na hora da prova, na hora de mostrar assim, se eram fiéis ou não, aí eles se demonstraram muito fiéis, né? Esses temas periféricos, essa questão de mudança de nome, né? Alguns aspectos culturais ali não era um grande problema, né? O povo judeu, a história do povo judeu é marcada justamente por isso. Eles foram, durante toda a história, um dos povos mais perseguidos da Terra, e em muitos momentos eles deram assim, não só provas de fidelidade, mas também de inteligência, porque eles souberam agir de uma forma que não antecipasse a perseguição. Tá? Eles eram um povo sábio, eles sabiam agir na hora certa. Então, o que acontece aqui na história de Esther? Primeiro, começa com Assuero, né? Assuero dá uma festa lá, uma festa de muitos dias. Então, no final da festa, o Assuero ele tem a ideia de chamar a sua esposa, Rainha Vasti, para que ela desfile ali para os seus convidados com uma coroa. Quando a gente lê o texto em português, ele não é tão claro, não parece tão claro assim, mas no hebraico, o que dá a entender, por aspectos do que o texto traz, é de que ele não queria só que ela viesse ali desfilar, né, como rainha ali diante do povo. Não, era para ela estar vestida apenas com a coroa. Ou seja, ele estava bêbado e toma uma decisão absurda dessa. Né? Ele pede para sua própria esposa desfilar só de coroa diante dos convidados. E Vasti, ela não aceita isso, né? Ela não se submete a esse tipo de coisa aí. E por conta disso, né, o rei fica irado, pede conselhos e ela é deportada, ela deixa de ser a rainha, né, por conta disso aí, e o rei ainda expede lá com medo de que todas as mulheres do reino seguissem o exemplo de Vasti, se revoltassem contra seus maridos, né, deixassem de obedecer aos maridos. Ele deu ordem para que os maridos fossem o chefe dos seus lares lá e tudo mais, né? Ou seja, tudo isso consequência da bebida. Essa não é a primeira vez que ele vai aparecer bebendo muito. Então acho que ele provavelmente tinha um problema sério com álcool, né? Mas aí continua. O rei agora não tem uma rainha. O que ele faz? Ele aconselhado ali pelos seus súditos, ele promove um concurso de beleza e a moça mais bonita vai se tornar, não uma, né, mas ele vai chamar várias moças para o seu harém
E essa é outra parte estranha também da história, né? Porque Esther vai entrar nesse concurso. Em nenhum momento aparece que ela é obrigada a fazer isso aí. Então ela vai entrar no concurso de beleza e o rei vai se apaixonar por ela. Ele vai gostar mais de Esther do que das outras mulheres. E ela não diz, ela não declara que ela é judia, né? Segundo os historiadores aí, eu não lembro agora se é Heródoto, na cultura persa, os persas, né, as grandes autoridades lá, o rei, por exemplo, ele não se casava com quem não fosse persa. Tinha que ser, o sangue tinha que permanecer puro, tinha que ser persa. Então, ela não declara que é judia e entra num concurso de beleza para se casar com um pagão. É outra coisa também, uma coisa que era proibida pelo código do Levítico, né? Então a gente não sabe exatamente se é porque eles perderam esse conhecimento, esse entendimento, ou se foi uma estratégia inspirada ali, mas o fato é que é uma coisa assim diferente. Então ela entra e ela passa no concurso, né? Ela é a mais bela das mulheres ali e se torna a rainha. Ela é considerada, dentre aquelas mulheres todas do rei, né? Ele tem um harém. Né? E ele fica no harém com quem ele quiser. Harém, né, vocês sabem o que é, né? Aquele lugar lá onde ficam as mulheres, as concubinas do rei. Então, Esther, ela alcança essa situação privilegiada, mas ao mesmo tempo que isso tudo acontecendo, vai acontecendo também a ascensão de um persa, né, do Agagita, né, que fala, uma Malequita, que trabalha ali para o rei da Pérsia. Ele vai crescendo sua função e ele se torna um grande líder ali, o segundo depois do imperador. Ele devia ser um grande administrador, né, um grande líder. Ele alcança a posição, mas ele era muito orgulhoso, muito arrogante. Quando ele sai, né, do palácio, os súditos, né, então Amã, ele, com todo o seu orgulho, né, ele é estabelecido ali que toda vez que ele passasse pelos oficiais, os oficiais tinham que se curvar, tinha que adorá-lo, né? E Mordecai não faz isso, né? Os próprios amigos, companheiros ali chamam a atenção dele e o assunto chega ali para Amã também. Quando perguntam por que ele não faz isso, ele responde: porque eu sou judeu, né? Sou judeu. Então parece que essa resposta já esclarecia tudo, né? E aí isso chega aos ouvidos de Amã, e Amã ele decide se vingar não só de Mordecai, mas de todos os judeus. Então ele vai até o rei, explica o que está acontecendo, fala que tem um povo ali que não se submete, que é um povo traiçoeiro, né? É um povo perigoso, e pede autorização para ele exterminar o povo. E aí o rei, né? Devia estar bêbado de novo, ele vai e aceita. E ele aceita e fala assim, ó, faça como você quiser. Dá um anel para ele lá e ele pode estabelecer as leis que ele quiser. E ele lança sortes e cai a sorte para uma determinada data. Sorte ali a palavra sorte que é usada ali é pur, né? Que eram os dados que eram jogados ali para poder tomar decisões, né? Lançavam sortes, parecido com os nossos dados hoje que a gente usa para brincar. E aí ele cai uma data onde o povo judeu ia ser exterminado. E o povo é avisado, né? Então não só o povo, as nações, né, todos os povos, províncias, como também o povo judeu fica sabendo disso. E eles ficam desesperados. E Mordecai também fica. Mordecai fica e eles começam a orar, a jejuar. Mordecai se veste com pano de saco. A notícia chega até Esther. E aí Mordecai consegue conversar com a sua sobrinha, né? Ele é tio dela, ele criou ela, depois que os pais morreram, ele cuidou dela, então ela é como se fosse filha dele, ele conversa com ela e fala para ela assim, de que talvez fosse por esse motivo que ela tenha se tornado rainha, para um momento como esse, né? E aí ela toma a decisão de conversar com o rei, porque havia uma regra de que ninguém podia se aproximar ao rei sem ser convidado, né, ou sem um aviso com muita antecedência, né, um pedido. Mas como o assunto era premente, Esther precisava comparecer logo, tinha que falar logo com o rei. E ela diz assim para o seu tio, ela fala assim, ó, vou ter com o rei e se morrer, morrerei. Então ela tomou a decisão de colocar a própria vida em risco
para salvar o seu povo. Ela pede para que jejuem por ela, e não só eles iam jejuar, mas também até os próprios, as criadas dela, né, aquelas que trabalhavam para ela também iam fazer a mesma coisa, e ela vai até o rei e encontra favor. Ela encontra favor e conversa com ele e marca um... Aí vem a esperteza de Esther ali. Ela marca um banquete, né? E é interessante, presta atenção quando estiver lendo a história né, o livro de Esther. Há vários momentos onde aparece uma cena com banquete. Sempre tem banquete nas cenas. O banquete está presente em todo momento. Então ela vai, marca ali uma festa ali, e ela ela convida o marido, né, e Amã. Né, e Amã fica todo orgulhoso, ele acha, puxa vida, eu sou importante mesmo, fui convidado. Então naquela noite, o rei Assuero, ele tem sonhos intranquilos, né? E ele pede para contarem histórias para eles, e aí é contada a história para ele de um episódio onde Mordecai havia avisado, né, ele descobriu um complô contra o rei, um complô de morte contra o rei. Ele avisou e foi descoberto, a questão foi avaliada lá, foi investigada, e eles descobriram que era verdade, então os culpados foram presos. E aí ele pergunta assim, mas e não homenagearam, não deram nenhum prêmio lá para Mordecai? E aí acontece a coisa interessante do texto. Ele fala assim que ele chama Amã para conversar e pergunta para Amã. E Amã era justamente um dia que Amã havia escolhido para conversar com ele para falar de Mordecai. E aí ele conversa com a mãe e pergunta assim, olha, o que você faria para homenagear alguém, né, para alguém que merecesse uma grande homenagem, né? E aí a mãe vai e fala assim, eu colocaria ele num cavalo, andaria por aí pelas ruas, acompanhado do seu mais importante ministro, né, aquele que trabalhava, seu mais importante príncipe que trabalhasse ali na corte. E aí o rei fala assim, tudo bem, é isso, então está perfeito, você vai fazer isso, você vai pegar Mordecai e vai colocar roupas reais sobre o corpo dele e vai sair pela cidade com ele. Então olha só como Amã foi humilhado. Amã foi lá para destruir Mordecai e agora tem que andar por aí com ele, passeando com ele para a cidade aí, né? Homenageando ele. Aí depois ele vai participar do banquete que a rainha Esther havia preparado. Quando chega lá, o rei fala assim, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí ela fala assim, olha, eu quero que você dê um fim nesse camarada aqui que não presta, Amã, porque Amã quer destruir todo o meu povo, quer matar a mim e a todo o meu povo. E quando o rei descobre um negócio desse, ele fica furioso. É aí que o rei descobre que ela é judia também. Ele sai da sala, ou seja, vai para algum ambiente, ou seja, pedir conselhos ou meditar sobre a questão. Quando ele volta, ele ainda se depara com a cena. É interessante como acontece uns episódios meio cômicos na história. Amã, desesperado, se joga em cima de Esther, pedindo para que ela o perdoe, que ela dê um jeito que a vida dele seja poupada, porque ele sabe que vai morrer. Ele sabe que depois disso vai morrer. E aí, quando o rei chega, vê ele jogado em cima da esposa, fala, poxa vida, além disso, o homem ainda vai atacar minha esposa na minha frente, aqui dentro do meu palácio. Aí o negócio só piorou. Ele manda pegar logo o rei, e alguém conta para ele assim, olha, ele tinha levantado um madeiro lá, a Bíblia fala assim que é para enforcar, né? Mas na verdade não é isso não, é para empalar. Né? O texto em hebraico lá está se tratando de empalamento. E ele foi empalado numa haste muito alta que ele preparou para Mordecai. E ele acabou sendo empalado ali. E Esther ainda conversou com o rei depois e o resto da família dele foi empalado também do mesmo jeito. Foram todos mortos. Como o decreto do rei não podia, isso é da cultura persa, né? O decreto do rei ele não podia ser revogado de forma alguma. Não se revogava o decreto do rei. Ele assinou e colocou o selo dele, não tinha volta. Então, o que o rei pensa em fazer para proteger o povo judeu, era o povo da sua rainha? Ele fala assim, ele faz um outro decreto para que o povo judeu possa se defender. E aí o povo vai, e quando chega a data do ataque, eles antecipam-se diante dos seus inimigos,
enfrentam os seus adversários e vencem. Então os judeus se tornam vencedores nessa data. Então tudo que apontava para a morte, uma situação que apontava para a morte, mudou de forma completa ali. E Mordecai ainda assumiu o lugar de Amã como o segundo no reino, ou seja, Mordecai estava abaixo do rei. Eram duas pessoas abaixo do rei ali, o rei e a rainha. O rei e a rainha. Duas pessoas importantes, tanto Mordecai quanto Esther se tornaram pessoas importantes na corte da Pérsia, né? E provavelmente Esther foi a mãe, né? Ela foi a mãe daquele que assinaria o decreto para o retorno, né? Para a reconstrução da cidade, né? Dos muros de Jerusalém. Aquele é o evento que daria início às 2.300 tardes e manhãs. Então tá tudo conectado ali, mas quando a gente lê a Bíblia de forma superficial, a gente não enxerga isso, a gente não vê esse tipo de coisa, né? Mas o fato é o seguinte, essa foi uma forma que Deus usou para alcançar os pagãos. Colocou pessoas ali para trabalhar junto, né, dentro do terreno, do território daqueles que seriam seus inimigos, e com estratégias, né, com sabedoria, sabendo o momento certo de agir, o momento certo de se revelar, ou seja, Mordecai se revela na hora certa, Esther se revela na hora certa, então tudo ali de forma planejada para que o nome de Deus fosse exaltado, né? E diante disso aí, nós temos hoje, até hoje, os judeus comemoram a festa de Purim. A festa de Purim, que vem de Pur, significa sorte, né? Os dados que foram lançados ali para destruir o povo judeu, eles agora usam a palavra Purim, que significa sortes, no plural. Por que sortes no plural? Porque quem teve sorte, na verdade, foi o povo judeu. O povo judeu foi salvo ali pela mão de Deus que estava guiando tudo. Embora o nome dele não apareça, Deus está invisível, mas é possível vê-lo agindo, né? Há uma menção de esperanças, de fé, né, nesse Deus protetor, quando Mordecai fala para Esther, dizendo assim, ó, que se você não fizer nada, outro fará, né? Ou seja, ele tinha esperança de que o povo seria protegido, ainda que alguns deles fossem mortos, né? O povo não ia deixar de existir. Então é isso, ó. Essas são as lições que tiramos aqui da história, essa história tão interessante de Esther e de Mordecai ali na corte do rei da Pérsia. E nós temos aqui também os desafios. Ore para que nessa semana Deus lhe dê coragem de compartilhar com uma das pessoas em sua lista de oração algo que ele tenha feito por você. E desafie-se. Comece um diário ou agenda de pequenas coisas especiais ou grandes coisas que Deus faz por você. Sempre que possível, revise o conteúdo e ore para que Deus traga essas coisas à sua mente no momento certo para compartilhá-las. Por que a lição fala desse desafio? Porque muitas coisas que aconteceram aqui na história, alguém poderia falar assim, foi tudo coincidência. Tudo coincidência. Então, a história do povo judeu é uma coincidência do início ao fim, né? Tanto livramento, tantas coisas extraordinárias que acontecem com o povo, e na cabeça de um e outro pode ser coincidência. E pode ser que na nossa cabeça também, né, as experiências que nós temos no dia a dia, a gente pensa que muitas das coisas que acontecem conosco são coincidências. Mas o fato é que da forma como Deus agiu, tanto na vida de Esther e Mordecai e do povo judeu que vivia em Suzã, Deus age também na vida de cada um de nós. Então, pode ser que a gente seja tentado a pensar que Deus não está agindo e que tudo que acontece é coincidência. Então começa a anote aí as coisas boas, começa a ver as relações entre uma coisa e outra, começa a juntar aí as peças do quebra-cabeça, você vai descobrir coisas incríveis. E peça para que Deus o faça lembrar, porque esse é um grande problema na nossa vida, a gente esquece. A gente esquece das coisas que Deus faz, e aí chega aquele momento que a gente pensa assim, quando vem as dificuldades, as provas, fala, puxa vida, Deus, ou a gente vai dizer assim, Deus não existe, ou Deus esqueceu de mim, né? E isso é terrível. Então, a nossa memória é um terror, né? A nossa memória age contra nós, nossa falta de memória. Então, vamos anotar para não esquecer, né? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo com o final dessa nossa jornada aqui sobre missiologia. E o próximo trimestre nós vamos falar sobre o livro de Salmos, né? Vai ser bem interessante. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.